Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o salmo que nós cantamos, meditamos, diz que nós fomos escolhidos como herança de Deus, como propriedade dele, e que ele se interessa por nós, por todos os nossos atos, com desvelo e com atenção. Deus se inclina sobre nós, porque nos quis para si como herança. Na sua grande bondade, o seu grande amor por nós, Deus nos escolheu e escolheu fazer o bem a cada um de nós. Como em Deus não há qualquer sombra de maldade, como é impossível para Deus ser mau, Ele não tem outra escolha senão nos tratar com bondade. Independente se encontrará em nós indiferença ou não, correspondência ou não, Deus será sempre bom. Deus será sempre misericordioso, porque é da sua natureza. E não tem como negar que em Deus jamais haverá um ato de maldade ou de não escolha por nós. E esta bondade de Deus manifestou-se de maneira plena e de maneira bela na encarnação do seu Filho. Jesus Cristo disse dele no livro dos Atos dos Apóstolos que passou por este mundo fazendo o bem e fazendo bem todas as coisas, como vimos no Evangelho de hoje. De Jesus, dos seus atos e da sua humanidade, saía uma força que curava e que aliviava a todos. A humanidade de Jesus, a sua carne, tornou-se este veículo e esta ponte pela qual atravessa a bondade de Deus a todos os homens. Podemos dizer que era, de certa forma, irresistível a Jesus não fazer o bem, não curar, não aliviar as pessoas, não anunciar o reino. Era irresistível ao seu coração não comunicar a bondade de Deus. Existe uma música
talvez conhecida da maioria de nós, que sempre se canta em missas votivas ao coração de Jesus. O nome dessa música é Procuro Abrigo. E nessa música tem uma estrofe que diz assim, é Jesus dizendo pela boca do poeta: eu nasci para caminhar assim, dia e noite vou até o fim, eu cumpro a ordem do meu coração. No coração de Jesus existia e sempre existe uma ordem do Pai para comunicar a vida, para comunicar a salvação, para comunicar a bondade de Deus, de modo que era impossível a nosso Senhor não agir assim, cumprir a ordem do seu coração de se inclinar sobre os doentes, sobre os pobres, sobre os pecadores e manifestar assim a grandeza do amor e da bondade de Deus. Jesus teve para com aquele povo e tem para com cada um de nós uma bondade e um amor que é sempre profundo e universal. O nosso amor, a nossa bondade, às vezes ela é muito seletiva. Nós, por vezes, selecionamos as pessoas que serão alvo do nosso amor. Infelizmente, às vezes escolhemos amar e ser bondosos somente pelo critério da simpatia, ou do afeto, ou das preferências. E o nosso amor, a nossa bondade, às vezes se cansa muito fácil. É uma bondade, às vezes, no nível puramente sensível. Quando vem a decepção, quando vem a mágoa, o ressentimento, facilmente deixamos de ser bons. Facilmente abandonamos o propósito da bondade. Porque em nós, infelizmente, por causa do pecado, do egoísmo, há ainda uma bondade um tanto quanto superficial e um tanto quanto estreita, seletiva. Mas em Jesus, no coração de nosso Senhor, não acontece isso. Jesus amou de maneira universal e profunda. Não obstante os pecados e as indiferenças, não obstante a rejeição que, por vezes, nosso Senhor sofreu, Ele não deixou de amar, não deixou de ser bom, porque a inconstância humana, a fraqueza e a maldade humana não é capaz de alterar em nosso Senhor este amor que é sempre profundo e que é sempre universal. Jesus não selecionou as pessoas que seriam objeto do seu amor. A palavra de Deus diz que Ele punha as mãos em cada um deles. Deu atenção a cada um deles. Jesus, como nós fazemos muitas vezes, não selecionava e não escolhia as pessoas que seriam alvo do seu amor, porque Ele cumpria a ordem do seu coração. E a ordem era um amor universal, um amor profundo, um amor sem acepções. Por isso, que no final do Evangelho, quando querem segurar Jesus, quando querem reter Jesus, Ele diz que o seu amor é para todos, que o seu reino é para todos e que a sua bondade é para todos. Nós vimos que Jesus curou a sogra de Pedro e que ela, imediatamente, após ser tocada por Ele, aliviada por Ele, se colocou a servi-los, a Jesus
e aos seus discípulos. A reação imediata e natural das pessoas tocadas por Jesus é se colocar a serviço. Se de fato um dia nós fomos tocados por esta bondade, se um dia Jesus entrou também na nossa vida e nela fez a diferença, a reação natural e imediata deveria ser o serviço. Porque o egoísmo jamais sobrevive num coração que foi tocado por Deus. O egoísmo é incapaz de permanecer dentro de um coração que foi alcançado pelo amor e pela misericórdia de Deus. Quer saber se a sua experiência de Deus foi autêntica? Quer saber se de fato a experiência que você fez de Deus, ela foi verdadeira? Meça a quantidade de egoísmo que ainda há dentro de você. Se ainda há muito egoísmo em nós, é porque foi fraca a experiência que fizemos de Deus. Porque as pessoas tocadas por Deus, por esta bondade sem limites, de maneira imediata e de maneira natural, tornar-se-ão boas, assim como foram alcançadas por esta grande bondade de Deus. A Eucaristia que nós vamos receber, o toque da Eucaristia dentro de nós nesta manhã, possa então nos fazer servidores desta bondade do jeito de Jesus, de maneira universal e profunda, sem preferências, sem escolher pelas simpatias, mas amar a todos, sermos bons para com todos, assim como Ele, neste altar, está sendo bom para conosco. Ele virá aqui mais uma vez. Se acreditamos ou não, se formos piedosos ou não, se tivermos fé ou não, Jesus virá da mesma forma, porque a bondade de Deus, sendo perfeita, não depende de nós. Ao nos tocar nesta manhã, que Ele gere em nós uma bondade gratuita e profunda, que seja capaz de mudar este mundo e converter os corações para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.